bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A folga compensatória é um direito garantido em lei para todas as pessoas que trabalham durante o processo eleitoral, mas na prática nem sempre esse direito é cumprido por parte dos empregadores. O voluntário que atua durante as eleições recebe um certificado como este, que o estudante Daniel está segurando. É ele que garante ao trabalhador a comprovação do serviço prestado durante o processo democrático do pleito eleitoral. Pela primeira vez atuando como mesário, Daniel fez valer do seu direito. Foi uma experiência surpreendentemente boa. Eu, primeiramente, não estava muito satisfeito, porque foi uma convocação. Mas eu peguei um pessoal legal, que conheci pessoas que quero levar para a minha vida, trabalhar com pessoas, conversar, foi algo satisfatório, surpreendentemente bom. Agora, o estudante já planeja quando e como vai utilizar os dias de folga. Eu vou deixar pegar final do ano, né? Natal, Ano Novo, viajar, ver os parentes. Mas não são todos os voluntários que conseguem usufruir desse direito. Em Cuiabá, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral recebe com frequência reclamações referentes ao não cumprimento por parte de empresas privadas da folga compensatória. Mas, na maioria das vezes, estas denúncias não são levadas adiante, por receio por parte do trabalhador. Muitas vezes ele abre mão disso com medo de brigar, com medo de perder o emprego ou coisas parecidas. Então a gente percebe ainda uma fragilidade. Mas é importante que a população entenda que é um direito. É um exercício do direito do cidadão, então ele pode recorrer à justiça, né, para que isso aí possa ser garantido. A gente pede para que aquela pessoa não se desestimule em decorrência desse fato e caso ele tenha seu direito não atendido, ele deverá procurar a Justiça do Trabalho para verificar legalmente essa questão. Uma prova disso é que no Tribunal Regional do Trabalho, os processos referentes ao descumprimento da folga compensatória só ocorrem após o afastamento do trabalhador da empresa. Durante o vínculo de emprego, nós não temos tido queixa, nem a ouvidoria, eu estou já há quase um ano na ouvidoria, e estou há quase 20 anos na Justiça do Trabalho, não vi nesse espaço de tempo nenhuma queixa da violação desse direito no curso do contrato. Mas vi sim a pleito da indenização pela não concessão do direito após o rompimento do contrato via ação trabalhista. Para os que não conseguem garantir esse direito, vale o alerta. É importante sair atrás do direito. Agora, o que acontece? Que eu percebo que muitos abrem mão disso. Deixam isso de lado e aí falam que não querem mais servir a justiça eleitoral. E não é o caso. É o caso de você servir e lutar por aquilo que você conquistou. Então, o empregado que trabalha, mas não tem a folga compensatória, ele tem dois caminhos. Tentar resolver isso diretamente com o empregador e, caso não seja possível, é uma ação da Justiça do Trabalho. As convenções coletivas, que antes tinham validade somente até a próxima data base, agora passam a vigorar até que novo acordo seja negociado. Saiba mais na reportagem de Priscila Hauer. O Tribunal Superior do Trabalho atendeu uma histórica reivindicação do movimento sindical e alterou a súmula 277, que trata dos acordos coletivos, garantindo a chamada ultratividade. A súmula teve anteriormente redação alterada, há quase 3 anos, na sessão do Tribunal Pleno em novembro de 2009. A convenção e o acordo coletivo são pactos, né? São instrumentos que são firmados entre sindicatos, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, ou sindicato patronal ou sindicato dos trabalhadores e uma empresa, no caso, acordo coletivo, e no outro caso, entre sindicatos, convenção coletiva. Sempre se entendeu, ou havia muita discussão na doutrina e na jurisprudência, no que diz respeito a essas cláusulas, ou seja, um direito que me foi garantido por uma convenção coletiva. As convenções coletivas e os acordos coletivos, eles têm vigência determinada, de 1 a 2 anos. A discussão sempre era, terminando essa vigência, terminando aquele prazo que foi fixado, como é que ficam aqueles direitos que foram acertados, foram pactuados no contrato de trabalho de cada trabalhador.
Com a modificação, as conquistas arrancadas em convenções ou acordos, que antes eram válidas até a próxima data base, passam a vigorar até que novo termo seja negociado. E as condições também passarão a integrar os contratos individuais de trabalho, ao contrário do texto anterior. Para o Sindicato dos Bancários de Mato Grosso, isso é um ganho para a categoria. É uma inovação que privilegia os trabalhadores, porque efetivamente tem algumas questões garantidas na convenção coletiva que até então não era garantido no contrato individual do trabalhador, como por exemplo nos bancários, o direito do trabalhador que está afastado por licença saúde continuar recebendo a remuneração igual a que ele estivesse na ativa e também por algum tempo o benefício do auxílio alimentação, né? Isso não estava garantido no contrato individual do trabalho do bancário, mas como está garantido na convenção coletiva, agora também integra esse direito individual para o trabalhador. Para o trabalhador é melhor, com certeza, né? E vai fazer com que estimular, eu diria, as negociações coletivas, porque é muito mais interessante para o empregador, então, se quiser fazer qualquer alteração, que negocie, que sente para negociar. Porque se ele não sentar para negociar, aquilo que foi negociado naquele determinado momento vai continuar sendo aplicado aos contratos de trabalho até que venha uma nova negociação. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargador Tarcísio Valente, tomou posse em 21 de novembro como coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor. A posse ocorreu no último dia 21 de novembro, durante a 8ª reunião ordinária do Coleprecor, na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. É uma honra pessoal muito grande para mim assumir a coordenação do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, e especialmente para o próprio Tribunal Regional do Trabalho. Significa o prestígio que o Tribunal ganhou, a sua atividade sempre proativa, sempre à frente. Em seu discurso, o coordenador recém-impostado destacou os desafios e como pretende atuar durante a sua gestão. A nossa contribuição será a contribuição de toda a equipe, toda a nossa equipe, do nosso tribunal, em todos os setores, na troca de experiências e na condução dos trabalhos com os outros colegas presidentes e corregedores. Essa interlocução entre os tribunais, essa troca de experiência e com os outros tribunais superiores, especificamente no nosso caso, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é que dá o norte de atuação do Coleprecor com as instituições, com os poderes constituídos. A nova gestão ficará à frente da entidade durante o ano de 2013 e terá na vice-coordenadoria a desembargadora Vânia Chaves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A nossa missão é exatamente colaborar com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Conselho Superior e fazer um trabalho de coordenação junto a todos os regionais, para que a Justiça do Trabalho de norte a sul funcione como uma única instituição e não que tenha procedimentos diferentes em um regional e no outro. A solenidade de posse foi prestigiada pelo presidente do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e do TST, ministro João Oreste Dallazen, como também pelo ministro do TST e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Carlos Alberto Reis de Paula, além dos presidentes dos TRTs e outras autoridades. Cuiabá será uma das capitais que receberá a 7ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Serão 6 dias de exibição de filmes premiados e a entrada é gratuita. Saiba mais depois do intervalo na entrevista da semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente.
Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. 20 anos de justiça social.